Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Hoje nós estaremos estudando a parábola dos dois filhos, que não é a parábola do filho pródigo, mas a palavra dos dois filhos. Um que promete ser obediente e não é, e o outro que não quer obedecer e acaba obedecendo. Então vamos ouvir o Asaf Borba louvando a Deus, hoje 12/3. Então medite nesta música. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Rita. Nós vamos estudar hoje a parábola dos dois filhos, Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mateus, capítulo 21, versículo de número 28. Para a nossa meditação de hoje. Mateus 21 e 28. A parábola dos dois filhos. Diz assim a palavra de Deus. Pai do Senhor, irmã Rita, Deus abençoe. E que
Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondendo: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é maravilhosa, Senhor. E pedimos que nos abençoe, que nos ajude a andar de acordo com o Teu amor. E que nos ensines, ó Deus, que fale através da minha boca, hoje, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Deus abençoe, Sônia, Deus abençoe, Sônia. Deus abençoe sua vida poderosamente. Então, nós sempre estamos de segunda a sexta, e agora nós estamos há muito tempo estudando as parábolas de Jesus. Porque as parábolas de Jesus trazem ensinamentos tremendos para a minha vida e para a sua. Só que nós temos o hábito, né, de, antes de fazer, hoje, nós temos aplicação e não interpretação. Então, aplicação é você ler um texto e você pega esse texto e traz lições para a vida. Isso é uma forma devocional de ler a Bíblia, isso é bom. Isto é maravilhoso. É você ler um texto como esse e trazer lições e dizer quais lições eu vou tirar para a minha vida. Mas o nosso objetivo aqui não é apenas uma leitura devocional. É, antes de ser uma leitura devocional, ser uma interpretação, é ser uma leitura responsável. Fazer primeiro uma interpretação e depois, aí sim, fazer a parte devocional. E comparar o ensino de Jesus Cristo com a nossa vida. Porque o nosso objetivo é esse, é ver com essa série de estudos do Novo Testamento, e vamos, se Deus quiser, prosseguir com as cartas, com os evangelhos, sempre ouvindo o que Jesus ensinou e vendo se nós estamos em harmonia, em sintonia com o nosso amado Senhor. Então, o nosso objetivo não é criticar ninguém. O nosso objetivo é que eu mesmo, pastor Gilberto, possa ver se eu estou em sintonia com os ensinos de Jesus. Porque um dos grandes problemas é que a gente está preocupado se o outro está. E o meu objetivo é saber se eu estou. E aí, por consequência, se você está, se nós estamos. Daí a busca de uma interpretação. Então esta é uma parábola que Jesus contou de um homem que tinha 2 filhos. E que mandou os 2 trabalharem na Ampelos, que era a vinha. Um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não quero. Rogério, Deus abençoe.
Né? O outro disse, eu não quero, mas depois se arrependeu e foi. Então, quando a gente vai interpretar um texto, uma das regras áureas da interpretação é você saber o ambiente, o contexto, qual é o auditório de Jesus, com quem ele está conversando. Ele está conversando com o discípulo? Ele está conversando com a multidão? Ele está numa controvérsia com os religiosos? Então é muito importante a gente saber onde e com quem e para quem Jesus está falando. E o contexto dessa parábola, se você lê antes, porque um dos nossos grandes problemas de interpretação é que a gente corta texto. É como hoje você tem os livros em PDF e você tem a opção de selecionar e cortar e colar. Então, a gente muitas vezes erra, e erra feio, porque não percebeu o porquê. Tudo tem um motivo, então Jesus não conta parábolas sem motivo. Então, Jesus está ensinando no templo, e aí chegam as autoridades religiosas, as maiores autoridades, o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. Eles estavam escravos de Roma, Roma mandava, mas Roma deixou que eles resolvessem algumas coisas, que eles ainda tivessem um rei, desde que eles pagassem imposto. Então eles podiam ter a vida deles lá, mas tinham um governador, Pôncio Pilatos, então eles tinham uma certa liberdade. E aí o Sinédrio tinha 72 pessoas, 36 de cada lado, era uma espécie de tribunal, e o sumo sacerdote. Oi, Arilane, há quanto tempo, meu Deus, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Muito feliz, um abraço na irmã Guilmar, na Nega Preta. Que bom, eu engordei um pouquinho, viu? Então vamos lá. Eu fiquei muito feliz, viu, Edilene? Oh, meu Deus, que bom, que tempo bom, né? Onde uma hora dessa eu estava vendendo frango e não pregando o evangelho, né? Então, Jesus está numa controvérsia, Jesus está pregando, e aí a liderança judaica chega e faz uma pergunta, que Jesus está pregando dentro do recinto ali do templo, né, nos alpendres do templo, para o povo. E aí eles chegam e dizem, com que autoridade você está fazendo isso aqui? Quem deu essa autoridade para você pregar? Aí Jesus chega e diz, tá bom, vocês estão me fazendo uma pergunta, eu vou lhes fazer outra. E aí eles ficam assim, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Então Jesus disse, me digam uma coisa, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles, tenha calma que essa pergunta aí é complicada, né? Porque grande parte da população achava que João Batista era um profeta de Deus. A maioria tinha eleito João como um profeta de Deus. Então, eles chegaram, se reuniram, conversaram ali só entre eles e disseram, olha, se nós dissermos que o batismo de João era do céu, era dos homens, ele vai perguntar, o povo aí vai nos apedrejar. A turma que está ouvindo aí, rapaz, quando a gente disser que o batismo de João era uma coisa inventada por ele, e que ele não era profeta coisa nenhuma,
nós vamos sair daqui debaixo de pedra. Mas, por outro lado, se nós dissermos que o batismo era do céu, ele vai perguntar, então, por que nós não nos submetemos ao batismo? Por que nós não fomos lá e pedimos a ele que nos batizasse? Então, a resposta é que nós vamos chegar lá, depois desta conferência, e vamos dizer para ele que nós não sabemos. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim, não sabemos. Aí Jesus diz, eu também não vou responder a vocês. Vocês não responderam a minha, eu também não vou responder a vocês. Com que autoridade eu faço isso? Aí Jesus agora vai contar a parábola que nós vamos estudar. Né? A parábola de um pai que tinha 2 filhos, que não é a parábola do filho pródigo. Né? Então, o que vos parece? Jesus agora vai perguntar. Jesus está dizendo, vocês gostam de pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês em forma de parábola, em forma de história. O que vos parece? Jesus está falando com a liderança judaica, com os religiosos. E o povão está ali, ouvindo. Porque Jesus estava ensinando e eles chegaram para atrapalhar o culto. A aula. E aí, Jesus disse, olha, vocês me fizeram a pergunta sobre que autoridade eu tenho, então eu vou, já que eu falei de João Batista, eu vou começar lá do começo. O que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Então o pai deu uma ordem ao filho para trabalhar na Ampelos, na vinha. Ele respondeu, sim. Sim, Senhor. Porém, não foi. Ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, então o pai imaginava que aquele filho que prontamente disse, sim, Senhor, aquele filho estava trabalhando. Aquele filho tinha ido à vinha e que estava lá em obediência a ele. O grande problema é que muita gente faz primeiro a aplicação. Aí diz, como é que pode Deus não saber? Tenha calma, meu filho. Tenha calma, meu irmão, minha irmã. Aqui, Jesus Cristo está falando de um certo homem. Ele criou uma história para trazer ensino, para trazer repreensão. O nosso problema é que a gente faz muita aplicação antes, e aí a gente incorre em erros. Por isso que eu sempre interpreto antes. Depois da nossa aplicação é que nós vamos pensar na nossa relação com o Pai. Mas aqui Jesus está falando de um homem. Certo? Um homem, é tanto que a palavra antropos, já ouviu isso? Não tem artigo. Todo substantivo em grego, ele tem antes um artigo, é ho antropos. Mas aqui só tem antropos, que a gente pode traduzir por um certo homem. Um homem que ninguém sabe quem é. Tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, se vá. E ele disse, sim, Senhor. Foi. E sim, Senhor, porém não foi. Disse, eu vou. O pai pensou que ele iria, que ele estava trabalhando, mas ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, agora ele chama o segundo.
E disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu o segundo: não quero. Depois, arrependido, foi. Então, o grande problema é que muita gente, ao invés de tentar interpretar o texto, existem duas palavras, né, que são utilizadas na teologia. Uma é exegese. Exegese, ela vem, é uma palavra composta, que vem da preposição ek, mas o verbo hegeomai, ou o verbo ago. E ek quer dizer para fora de. Hegeomai, o ago, conduzir. Então daí a palavra extrair. Então na exegese você lê o texto e você extrai do texto o ensinamento. Então, na exegese, você é igual a um mineiro que trabalha em busca de ouro e que sai cavando a terra para encontrar as pedras de ouro, as pepitas. O exegeta, ele faz a mesma coisa, ele sai na escritura com bastante critério e ele vai extraindo as verdades da Bíblia. Mas existe outra palavra chamada de eisegese. Eis é para dentro de. Hegeomai quer dizer conduzir. Então na exegese eu leio a Bíblia e tiro da Bíblia o que ela ensina. Na eisegese, eis é para, mas a ideia de para dentro. Então eu conduzo para dentro. Então, na exegese, a Bíblia fala comigo e diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, eu leio a Escritura e aí eu alinho meus pensamentos, minhas crenças, baseado no que ela diz. Mas na exegese não, eu tenho as minhas crenças, e eu vou lendo a Bíblia e já vou interpretando segundo as minhas crenças. Eu vou dizer, um pai tinha 2 filhos, é Deus. Aí você vai ver muita gente. Esses 2 filhos, primeiro era o judeu, segundo o gentio. Então a gente vai aplicando sem. Então a gente, ao invés de tirar da Bíblia o ensinamento, a gente bota aquilo que nós cremos dentro da Bíblia. E aí a gente está ensinando para o povo como se fosse verdade de Deus. Então tenha cuidado para não fazer exegese, que é colocar o que você crê dentro da Escritura. E ensinar o povo dizendo que é a Escritura que está dizendo. Então, na exegese, eu deixo a Bíblia falar. Eu procuro saber o que ela realmente está dizendo, o que Jesus está ensinando, e aí eu olho e digo, eita, rapaz, estou errado, vou mudar. Ou estou certo, ou continuar nesse caminho. Na exegese, não. Eu já parto do pressuposto que eu estou certo, então Jesus vai falando, vai passando aqui pela minha mente, eu já vou aplicando. Então tenha muito cuidado com isso. Então ele diz assim, Jesus disse, olha, um pai tinha 2 filhos. Mandou o primeiro trabalhar na vinha, e ele disse, sim senhor, mas não foi. Chegando para o segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero, estou com vontade de hoje não. As parábolas, elas têm coisas assim tremendas. Nenhum filho naquela época dizia isso. A autoridade do pai era suprema. Mas Jesus aqui, que a pessoa está dizendo, que filho é esse? Que disse que não quero e foi. Que a atitude era ser do primeiro. E aí, não quero. Depois,
aqui é o verbo metalomai, metamelomai, é um verbo grande, metamelomai. Esse verbo é raro na Bíblia, porque o verbo metanoel é o verbo arrepender-se. Mas esse aqui, além de se arrepender, é ficar triste, é ficar profundamente triste. Então ele diz assim: depois, arrependido, foi. Então Jesus disse, um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não queria ir, mas se arrependeu, ficou profundamente triste. E esse triste aqui é consigo. E resolveu obedecer. Então, qual era a mentalidade do pai? É que o primeiro estava lá fazendo a vontade de Deus, a vontade do pai. E o segundo não estava. Então, quando você olha para isso aqui, você olha, o pai pensa que o primeiro está lá. E o segundo não está. Mas, na verdade, é o inverso. Quem o pai pensa que está, não está. Porque disse sim, mas não foi. E quem disse que não queria ir, no final acabou indo. Aí Jesus agora disse, já que vocês, líderes dos judeus, gostam muito de me fazer perguntas, já que vocês me interromperam aqui, eu estava com a rapaziada aí, a gente estava numa conversa boa sobre o reino dos céus, mas vocês vieram atrapalhar. Então eu vou fazer uma pergunta a vocês agora, depois dessa rápida parábola. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus disse, qual desses dois fez a vontade do Pai? Eles, igual aquele primeiro filho, igual aquele primeiro filho, bem rápido, porque, cuidado, não responda as coisas rápido. Existe um verbo que Jesus usa muito, que é o verbo apocrinomai. Apocrinomai é responder depois de julgar. É você pensar antes de falar. Então, quando o povo vinha fazer uma pergunta a Jesus, ele pensava antes. Depois ele respondia. Nós somos iguais a Pedro. Nós respondemos sem pensar. Pedro dizia muita coisa, muita bobagem, muita coisa indevida, porque ele não pensava antes. É o chamado sujeito intempestivo, ele não pensa. Então, esse povo aqui não pensou. E eles disseram, o segundo. Eles disseram, olha, claro, acertamos, tiramos 10. Como é que esse rabi aí faz uma prova dessa tão fácil? Será que ele está subestimando a nossa inteligência? E eles disseram, olha, o povo vai ficar agora fascinado. Saber que a pergunta deles, nós nem paramos para pensar. A gente respondeu assim, foi na bucha. Pá. Tirei 10. É igual o aluno que faz a prova, ele nem para pensar, e aí depois ele vem chorando, ô professor, eu posso mudar? Que eu errei. Então esses aqui estão, tiramos 10. O segundo. Agora, esta é uma das poucas parábolas que Jesus faz uma aplicação. Jesus diz assim, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Agora Jesus vai dizer quem é quem. Jesus está dizendo, sabe quem é aquele primeiro filho? Aí olha, porque João veio a vós, João veio para vocês, no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram.
e foram lá se batizar. A fé era seguida de obediência. Vós, porém, vocês, religiosos, e é engraçado como as pessoas que mais complicaram a vida de Jesus foram os religiosos. Você vai ver, Jesus nunca pega pesado com publicano, com fariseu. Jesus pega pesado com religioso, porque são os religiosos que vêm infernizar a vida de Jesus. E aí, estou aqui tem uma poeira. Então, ele diz assim, vós, porém, mesmo vendo isto, ou seja, vendo o arrependimento das prostitutas, com a pregação de João Batista, vocês vendo os publicanos, vocês não se arrependeram, e o fato é que nenhum de vocês foi lá se batizar. Para crerdes nele. Então Jesus agora vai dizer quem é quem. Agora nós podemos saber quem é quem nesta palavra. O primeiro filho era a liderança de Israel, os religiosos. Jesus está dizendo, vocês disseram sim lá no Sinai, quando Deus fez uma aliança com vocês, Moisés leu o livro, ele trouxe as tábuas, leu o livro, escreveu tudo no livro da lei, leu, disse, isso aqui são as estipulações de Deus, do pacto, da Berite, que era a aliança. Moisés leu a parte de Deus, naquela época era comum você fazer uma aliança, então o maior fazia as exigências e o menor aceitava ou não. Então, quando Moisés fez a leitura da lei, o povo disse amém. Sim, nós concordamos, o pacto está feito. Então Moisés matou um animal e derramou o sangue, tanto no livro como sobre o povo. Então estava agora feita a aliança. Israel estava em aliança com Jeová. E agora, Jesus diz, olha, vocês disseram sim, desde lá. Vocês disseram sim. Assim como esse filho disse ao pai, sim, senhor, vocês também disseram sim, senhor. Mas vocês nunca obedeceram. Vocês nunca seguiram o caminho da justiça. E a prova é que João veio no caminho da justiça. Ele não veio pregando, mas ele veio nu, vivendo no caminho da justiça, anunciando a justiça, e vocês não deram bola. Porque se vocês realmente tivessem dito sim a Deus, teriam dito sim a João, e consequentemente diriam sim a mim. Mas o sim de vocês foi como o sim daquele rapaz, daquele primeiro. Vocês foram os primeiros. Vocês tiveram toda a oportunidade de obedecer ao meu pai. E vocês disseram sim, mas só da boca para fora. Vocês concordaram, mas vocês nunca obedeceram de verdade. Vocês estão aí se achando. Vocês estão aí achando que o reino dos céus é de vocês. Vocês nunca perceberam a necessidade que vocês têm de arrependimento. Então, desde os profetas, que João culminou, o Pai vem chamando vocês ao arrependimento, mas vocês não escutam. Porque vocês estão sempre olhando para trás, para o lado, para ver com quem João e os demais profetas e eu estou falando.
Porque nunca é com vocês, sempre é com o outro. Porque vocês estão sãos. É por isso que eu fiz uma ironia com vocês e vocês nem perceberam. Eu disse que os sãos não precisam de médico. Então vocês se acham sãos. E por vocês se acharem bons, por vocês se acharem maravilhosos, por vocês se acharem obedientes, vocês não veem a necessidade do arrependimento. Vocês não sentem necessidade de se arrepender. E é por isso que eu fiz outra ironia com vocês. Eu disse para vocês que tinha um pastor que foi atrás de uma ovelha que se perdeu e ficou feliz por ela, mais do que pelas 99 que não precisam, certo? Que estavam guardadas no aprisco. Então, ele está dizendo, olha, eu fico feliz por uma ovelha dessa que se perde, que está perdida, mas se arrepende, muito mais feliz do que por vocês, que acham que estão dentro do aprisco, que acham que estão fazendo a vontade do Pai, por isso vocês nunca se arrependeram. Por isso vocês nunca botaram a mão na consciência. Por isso vocês nunca avaliaram a vida de vocês. Vocês nunca fizeram um autoexame. Vocês partem do pressuposto, da exegese, de que vocês estão em completa sintonia com Deus. E eu vos digo uma coisa, vocês parecem que estão. Vocês são aquele primeiro filho. E diz, sim, Senhor. Primeiro vocês dizem sim, depois vocês dizem que o Pai é Senhor, parece que vocês são obedientes, mas Jesus disse, eu peguei vocês. Vocês pensaram que tiraram 10? Vocês tiraram 0. Vocês erraram. Porque vocês nem sequer perceberam que eu estava falando com vocês. E Jesus está dizendo, isso não é novidade não, porque há muito tempo eu venho falando com vocês, mas vocês não ouvem. Vocês não ouvem. E como, irmãos, é difícil você pregar para religioso. Como é difícil. Você sabe quem é que mais contesta? É gente que se diz cristã. Você está anunciando o reino de Deus, tem um monte de gente lá murmurando. Tem um monte de gente que diz, ela ouve a palavra de Deus, em qualquer lugar, aí ela diz sim, sim, Senhor, sim, eu vou obedecer a Deus. E aí chama Deus de Senhor, mas não vai para a vinha. Não vai para a vida de justiça. Não vai para uma vida íntegra. Não acha que não precisa mais de arrependimento. Aí a vida vai igual um carro no ponto morto. Bota na descida, bota o carro no ponto morto e deixa descer. Muitas vezes a vida cristã é assim. Nós temos muita gente que prometeu a Deus ser fiel. Que prometeu a Deus estar em aliança. Que prometeu obediência. Mas que nunca se examinou. Que nunca fez uma autoavaliação de saber assim, será que eu ando em sintonia com Jesus Cristo? Será? Será que a gente sempre pensa no outro. Quando Jesus falou isso aqui, eles nem sequer imaginaram que Jesus estava contando uma pequena história com eles. E aí eles pensaram, tiraram os 10. Jesus está dizendo, erraram. Que vocês deviam ter dito aí, o Senhor está querendo pegar a gente. Esse primeiro filho aí somos nós. Mas ele nunca passou pela cabecinha deles
de que aquele filho que diz que iria e não foi, eram eles. O grande problema nosso é que a gente nunca imagina que Deus está falando conosco. Conosco é só quando é bênção. É só quando é assim, tu és meu filho amado. Eu vejo nas redes sociais, é horrível. As pessoas dizem, neste ano Deus vai multiplicar as bênçãos na tua vida. Quem disse? Quem disse? Quem revelou essa pessoa? A queda das muralhas. Que evangelho é esse? Onde se viu Jesus derrubando muralhas? É um evangelho antropocêntrico. O que é isso, pastor? É onde o homem é o centro. E Jesus vive para derrubar as muralhas da vida dele. Jesus é uma espécie de funcionário do Luciano Huck. Que destrói as muralhas dele. Jesus não é mais Senhor. Mas aqui é um filho que prometeu que obedecia e não obedeceu. Então a questão é, quem diz sim, quem diz não, mas na prática é quem se arrepende. Não é só o dizer sim. O dizer sim, seguido de desobediência, é horrível. E quantos cristãos disseram sim no início da sua caminhada, mas estão dizendo não com a vida? Quantos de nós estamos dizendo não a Deus com a vida, porque nós estamos andando, Jesus ensinou uma coisa e nós estamos vivendo outra. Porque Jesus disse, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E eu e você estamos querendo que ele cumpra os nossos sonhos. Aí a gente vai lá e canta. Os sonhos que foram embora, os planos que se perderam. Aí a gente diz assim, eu quero de volta o que é meu. Sabe de nada, inocente. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse entendeu. Esse entendeu. Esse sabe que quando você se converte, é o sim. Então agora é Deus que diz para onde você vai. Então, quando eu digo sim, o sim só não é suficiente. Eu tenho que ver se eu estou realmente seguindo a diretriz, a direção de Deus para a minha vida. E aí Jesus disse, olha, João Batista veio, mostrou para vocês o caminho, e vocês não quiseram. Sabe quem foi? Foi aqueles que diriam que não queriam. Foi aqueles que todo mundo apostava que eles não iam querer. Foram aqueles que vocês diriam assim, esses aí nunca vão entrar no reino dos céus. Por isso, nunca diga que uma pessoa ela é impossibilitada de qualquer coisa. Nunca diga que fulano de tal não vai entrar. Nunca diga, aquele ali não tem jeito. Nunca, em hipótese alguma, descarte qualquer pessoa. Porque se você perguntasse nos dias de Jesus, olha, o Messias vem. O Messias vem? E quem vai entrar no reino? Rapaz, os religiosos, esses aí já estão garantidos. Esses aí são os primeiros a tomarem a vacina, antipecado. Esses aí são. E os fariseus, esses aí estão tudo dentro.
Mas e as prostitutas, os publicanos, essa turma aí da pesada, que enfiou o pé na jaca? Esses aí não passam nem perto. Esses aí o Messias vai tocar fogo. Aí Jesus, velho. Um Messias diferente. Porque eles erraram onde? Na interpretação. Há um monte de gente que não faz questão de teologia. E não sabe que a teologia é o conjunto de crenças que nós temos em Deus. E que é esse conjunto de crenças que vai determinar o nosso caminhar. E que se o nosso conjunto de crenças estiver errado, nós vamos caminhar fora de sintonia com Deus. Nós vamos achar como judeu, porque eles erraram na interpretação. Eles esperavam um rei político, um reino arquitetônico, com prédios, com exércitos, e Jesus vem dizendo que é um reino no coração. E aí eles não quiseram. E por causa da interpretação errada, eles viveram errado e mataram o homem certo. Tudo por causa de uma teologia errada. E hoje eu fico triste quando eu vejo tanta gente que despreza o estudo da palavra de Deus. Tanta gente que está dentro das igrejas e que são quase que analfabetos espirituais. Que ele, se você pedir a sequência cronológica da Escritura, ele não sabe. Que ele nunca procurou interpretar as Escrituras para ele, dizendo assim: Deus, eu quero conhecer tua vontade. Deus, eu não quero só dizer um sim com a boca e um não com a vida. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, não para saber, porque hoje se estuda a palavra de Deus para algumas coisas, menos para a coisa certa. Número 1, se estuda a palavra de Deus para saber mais que os outros. Número 2, se estuda a palavra de Deus para ter curiosidade. Se estuda a palavra de Deus para pregar. Mas pouca gente estuda a palavra de Deus como espelho. O que você vai fazer diante do espelho? É olhar como é que você está. É olhar assim: eu estou aqui, estou ajeitando o cabelo. Eu estou me vendo. Então, na Bíblia, quando você olha, você não vê o outro, você se vê. E aí, quando você lê Abraão mentindo, você diz assim: eu também. Nossa, eu já menti muito, Abraão. Já disse muito que a mulher é minha irmã. Na hora da tribulação eu já menti demais. Meu Deus. Você vai ver que Moisés, que era manso, matou um homem e fugiu. Você vai ver os homens da Bíblia, Paulo e Barnabé, que eles têm uma briga, e a Bíblia não faz questão de esconder. Eles têm uma discussão que diz: ó, você quer levar João Marcos, então vá só. Paulo era radical: eu vou com Silas. Na Bíblia, os homens de Deus, tudo tinha um defeito. Todos eles. Se você encontrar, você lê a Bíblia, você vai ver que todos eles tinham defeito. Pedro era um homem frouxo. Ele sabia que podia comer com um gentil,
E aí lá na Galácia ele está comendo com os gentios, os irmãos gentios, ele está todo feliz. Quando chegam os judaizantes, os crentes lá de Jerusalém, que tinham vindo dos fariseus, que eram radicais, Pedro levanta-se da mesa, acovardado, e sai. Para que o povo não visse ele comendo com os irmãos de outra nação. Aquele povo lá que vinha, todo sério, sisudo. E aí Barnabé diz, rapaz, eu vou acompanhar Pedro. Aí Paulo, cabra macho. Se Paulo tivesse nascido no Brasil, era nordestino. Paulo levanta-se e diz, repreendi Pedro na cara. Paulo diz, Pedro, você já derrubou esse muro de separação entre judeu e gentio, essa história de não comer com o outro, de não ter comunhão com o outro, você já sabe que é errado. Que Deus te revelou lá no caso do lençol e lá na casa de Cornélio. Mas agora, por covardia, porque você está vendo essa turma que veio de Jerusalém, que é radical, que é da igreja de Tiago, você se acovardou e Barnabé foi atrás de você. Você está levando outros. Pedro, quando você levanta o muro, que você já mesmo derrubou, por saber que não necessita desse muro, que esse muro não tem serventia, você está pecando. Aí Pedro fica de cabeça baixa. Ô Paulo macho. Se não fosse o apóstolo Paulo, nós teríamos duas igrejas, uma igreja de judeu e uma igreja de gentio. Mas Paulo diz, todo mundo é igual. Então o grande problema desse povo aqui é que eles não acham necessidade de arrepender-se. O grande problema de muitos cristãos hoje é que acham, não, Jesus entrou pela mão, eu levantei a mão, então eu estou no céu. Eu sou cristão, eu nasci num lar cristão, então eu já disse sim. Eu sou cristão. Isso. Disse o sim, foi. Mas obedeceu? Vixe, pastor. Pastor, e como é que eu sei se eu estou em sintonia com Jesus ou não? Mediante o estudo das Escrituras. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante estudar as Escrituras. Porque é através delas que eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, os publicanos disseram, não quero. Eu quero é pecar, eu quero enfiar o pé na jaca. Mas depois, quando eles ouviram a pregação de João Batista e viram a vida deles, porque pregar, os líderes religiosos pregavam demais. O grande problema é que Jesus diz, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não procedais de acordo com o que eles fazem. Porque eles dizem e não praticam. Não existe coisa pior. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês se acham. E o grande problema é esse, irmãos. É que a gente chega no Evangelho, aí a gente se acostuma com aquela cultura, você já é filho de Deus, você é filha de Deus, você está perdoado, você vai morar no céu. E aí a gente fica tão garantido, que a gente vê agora que pecador só é o outro. É quem está do outro lado da cerca. Não nós. Aí a gente nunca faz a avaliação. A gente nunca examina como será que está a minha vida diante de Deus. Que tipo de cristianismo é o meu? A gente sempre está julgando os outros. Quem está preocupado com o homossexual, com quem está usando droga, quem está preocupado com quem está fora dos arraiais cristãos. A gente acha que a gente é a salvação do mundo, que a gente tem que ir pregar, fazer missões, mas a gente não faz uma avaliação da nossa vida. Jesus disse, olha, missão os fariseus também fazem. Jesus disse, vocês percorrem o mar e a terra.
para fazer um prosélito, que era um discípulo do judaísmo, e o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Jesus disse, vocês fazem missões direto. Só que o fruto das missões de vocês é pior do que vocês. Sabe por que nós temos hoje tantos cristãos de péssima qualidade? Porque aqueles que os ganharam, aqueles que levaram o evangelho a eles, são de péssima qualidade. E a tendência é que eu siga quem me ganhou. A tendência é que se eu cheguei numa igreja e eu me converti naquela igreja, se eu ouvi um pregador pregando e eu me converti, a tendência é que ele seja o meu referencial. E aí eu vou ser parecido com ele. Porque na nova vida eu não tenho referencial. Eu sabia como era viver no pecado, mas na nova vida não. Então eu vou ter como referencial a minha igreja, os membros da comunidade, o líder. E aí, meu amigo, eu vou andar como esse povo anda. E quando a gente chega imaginando que só tem santo, aí você descobre que um briga com o outro. Aí você descobre um monte de coisa, aí você se decepciona, ou então vira um fariseu igual a ele. Então você vai viver do mesmo jeito, sem nunca parar para uma avaliação. Então o verdadeiro cristão é aquele que diz assim, olha, eu sou crente, eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou cristão. Eu creio em Cristo, não sei qual é a minha denominação, mas eu creio em Cristo. Sim, eu já disse sim. Agora eu vou ver se eu estou indo, se eu estou em obediência, se eu realmente me arrependi. Porque o grande problema é que esses homens nunca se arrependeram. Nunca. Eles disseram sim e continuaram a vida do jeito que eles queriam. Quem ditava as regras eram eles. Eles nunca se arrependeram. E os publicanos e meretrizes disseram, nós não queremos. Mas depois eles ouviram a pregação de João e disseram, rapaz, não é esse o caminho. Eles pararam, avaliaram, pensaram e disseram, esse caminho não é para nós. E aí Jesus diz uma coisa que ninguém imaginaria. Por causa deste ato de se arrepender, de parar para pensar, de examinar a vida e de resolver tomar um caminho diferente, os proscritos, os rejeitados, estão entrando no reino dos céus e vocês estão ficando do lado de fora. E hoje, como é que está a nossa vida? Como é que está a minha vida? Sim, eu já disse. Agora, será que eu estou me arrependendo? Será que eu estou me avaliando? Será que eu estou lendo esse evangelho e comparando o que Jesus ensina e vendo assim, Senhor, olha, o jeito que está aqui, eu estou errado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso viver, eu preciso não apenas dizer sim, Senhor, mas eu preciso obedecer. Eu preciso andar nos teus caminhos. Chega de ouvir um líder religioso e seguir o líder. Qualquer líder só deve ser seguido se ele for um seguidor de Jesus Cristo. Um líder só tem autoridade se ele estiver ensinando com a verdade. Por que Jesus disse que João tinha autoridade? Porque ele estava ensinando a verdade. Ninguém que ensine coisa da sua cabeça deve ter autoridade sobre você.
Porque Deus não se responsabiliza pelo que eu penso, pelo que eu acho. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, quando um líder está em harmonia com Deus, ele deve ser obedecido, seguido. Quando ele não está, ele não deve ser seguido e nem tampouco obedecido. Porque ele precisa, eu preciso me converter. Então eu e você precisamos sempre estar lendo a Escritura. É mais ou menos assim, todo dia a gente vai na frente do espelho. Todo dia. A gente vai lá para escovar o dente. A gente vai lá para pentear o cabelo. A gente vai lá para ver se a roupa está legal. E a Bíblia é o nosso espelho, para ver se a gente está bem. Para que a gente não saia no meio da rua com o botão trocado, com a roupa toda mal abotoada. Tem gente que faz assim. Como ela não examina a sua própria vida na Escritura, o cristianismo dele é como alguém que acordou e não penteou o cabelo, está tudo arrepiado. É como alguém que vestiu a camisa pelo avesso. É como alguém que é igual ao super-homem. Então, tenha cuidado. Então, hoje Jesus diz, olha, um disse sim e não foi. O outro disse, não quero, mas foi. E Jesus pergunta, qual desses dois obedeceu à vontade do Pai? E a pergunta de Jesus para nós hoje é, quem obedece à vontade do Pai? É quem diz sim ou é quem vai? Ou é quem obedece, quem se arrepende, quem se alinha no caminho? Se você não é cristão, se você não conhece ainda a Deus, nem ao seu evangelho, nem a sua palavra, se você nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu te convido a fazer essa reflexão. Você que já teve decepção com religião, você que já passou por várias, mas você se decepcionou com todas. Assim como o Pai chamou Israel, Israel não ouviu. Deus chama você. E por mais que você pareça ser daqueles em que o povo aposta que nunca vai entrar no reino de Deus, se você ouvir e deixar Deus mudar a sua vida, você vai entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino daqueles que dizem, não apenas daqueles que dizem sim, mas daqueles que muitas vezes disseram não com a vida. Daqueles que passaram boa parte da vida dizendo não, não quero, não quero, eu quero curtir, eu quero andar, eu quero farrear, eu quero ir para balada, eu quero enfiar o pé na jaca. Mas que um dia, ao ouvirem o Evangelho, eles pararam, se envergonharam do caminho que trilharam. Porque ninguém muda sem antes ter vergonha daquilo que fez. Você só deixa de praticar o erro quando você se envergonha dele. Tem muita gente hoje nas igrejas que se orgulha das bebedeiras, das farras. Ele não sente vergonha. O verdadeiro arrependido é aquele. Então hoje, se você já enfiou o pé na jaca, já fez tudo de ruim, mas hoje você para, pensa, olha para trás e você se sente envergonhado. E você está arrependido de verdade. E você resolve, Pai, eu disse não. Eu tenho 40 anos que digo não. Eu tenho 30 que digo não. Não importa quanto tempo você diz não. O que importa é se você hoje resolve dizer, eu vou mudar, eu vou fazer a tua vontade. Mas aí você não pode mudar. Porque você não tem poder. Você já tentou. Mas aí Jesus morreu na cruz para zerar tua culpa, para pagar teus pecados.
E aí, quando você se arrepende, você olha lá na cruz a cura para a tua alma. E quando você crê que Jesus morreu por você, aí o Espírito Santo entra no seu coração e começa um processo de transformação, de fazer você andar em sintonia com a vontade de Deus. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você começa a dizer, estava errado. Aí vai mudando. Não é da noite para o dia. É até Jesus voltar. E quem vai transformar você é Deus. Então hoje você que está desviado, reconcilia-te. Você que não é cristão, receba Jesus, fale com Ele aí, peça perdão, diga que você crê nele, diga com as tuas palavras. Você que era cristão, mas que nunca se avaliou, que nunca se sentiu pecador. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Você que já acha, eu tenho o reino dos céus garantido, estou só esperando Jesus voltar. Dê uma examinada. Olhe o Evangelho, leia os Evangelhos e vamos comparar o ensino de Jesus com a nossa vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nunca permita que nós tenhamos a atitude desse primeiro filho do povo judeu, de achar que nós não precisamos mudar, de achar que nós já estamos garantidos no reino dos céus, que agora é só segurar a bola para o juiz apitar o final do jogo, que a gente está garantido. Mas que a gente possa ter a humildade dos publicanos e dos pecadores, de parar, de sentir nojo daquilo que a gente foi, daquilo que a gente é. Saber da nossa maldade e olhar e ver a bondade de Deus e se entregar nos braços dele e pedir a ele que não nos deixe do jeito que estamos e dizer a ele, eu não estou feliz aonde eu cheguei, eu quero ir mais longe, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu quero ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, muda a minha vida. Muda a vida desse irmão. Muda a vida dessa irmã. Quantas vezes, ó Pai, nós dissemos não, mas nós queremos ir. Senhor, nos ajude a termos um arrependimento sincero a cada dia, a termos uma conversão sincera, a termos uma transformação, uma nova mente, porque se esperares em nós, não mudaremos nunca. Mas mude a nossa vida, meu povo. Em nome de Cristo. Deus te abençoe.